Eu queria chamar a atenção que o texto ele demarca a utilidade da lei depois da queda. Isso porque havia uma utilidade antes da queda e ela foi mudada depois da queda. Antes da queda, a utilidade da lei moral era para que o homem se mantivesse no estado em que o Senhor criou. Dentro do pacto das obras, o homem foi feito reto e ele teria condições de se manter no estado em que foi criado. Para isso, ele deveria apenas cumprir a lei moral. Para aqueles que pensam, na lei moral apenas lá em Êxodo capítulo 20, devem lembrar que toda a lei moral estava resumida no pacto que Deus fez com Adão quando disse: não coma do fruto. Ali estava resumida a lei moral. E um homem, se mantivesse naquele estado, sem comer do fruto, ele então entraria na posse eterna. Não seria necessariamente a palavra salvação, porque ele não teria nada do que ser salvo, mas ele entraria na vida eterna, no estado em que ele não voltaria mais, não somente ele, mas toda a raça humana, caso se mantivesse naquele espírito de obediência à lei moral. Então a lei moral era um caminho para a eternidade. Era um meio pelo qual o homem poderia alcançar a árvore da vida eterna, o sacramento do pacto das obras. E se ele comesse do fruto da árvore da vida eterna, ele nunca mais morreria. Essa foi a promessa dada pelo Senhor. Então, inicialmente, a lei moral, lá no Éden, antes da queda, tinha essa função de que o homem pudesse ir guardando o seu caminho para a eternidade. Depois que o homem quebra a lei, então a lei não pode ser mais o caminho para a salvação. Então, qual é a utilidade da lei? Essa é a grande pergunta, especialmente para aqueles que são salvos no Senhor Jesus Cristo. Se Cristo morreu cumprindo a lei no meu lugar, qual é a serventia da lei? E aí o nosso símbolo de fé ele é preciso em começar a explicar qual é esta utilidade. Ele diz, a utilidade para todos os homens depois da queda. Depois ele vai falar sobre a utilidade para os crentes. A utilidade da lei depois da queda, ela vai nos induzir a perceber, especialmente os homens que não creem no Senhor, eles têm essa oportunidade ímpar de perceber o seu pecado. A lei aponta o pecado. A lei é um freio para o pecado. A lei é o espelho da alma do homem, ela reflete a sujeira do homem. Imagine que um espelho ele mostra exatamente quem você é. Um espelho limpo é assim. A lei é um espelho mostrando cada ruga, cada mancha, cada podridão do ser humano. Mas o espelho não pode mudar a alma do homem. O espelho não pode mudar a imagem que ele reflete. O espelho só reflete. Assim é a lei para aqueles que não têm Cristo. Eles olham para o espelho e se desesperam com o que vem. Os anos vão chegando e a nossa imagem no espelho já não é mais a mesma. As rugas vão aparecendo, a expressão já não é mais a mesma, o vigor vai indo embora e você olha no espelho e diz assim, não tem o que fazer. Você tenta fazer uma cirurgia plástica, um conserto aqui, outro ali, melhora um pouco, mas é você ainda. Se tirar aquilo, você volta a ser o que você era. Os homens sem Cristo são assim. Eles olham no espelho da lei, eles veem suas manchas, suas rugas, e eles tentam maquiar. Maquiar com uma religião falsa. Maquiar com um procedimento aparentemente justo. Mas isso tem limite. Porque a maquiagem que você faz, que faz você andar em todo canto e parecer uma pessoa bela, uma hora ela precisa ser retirada. Isso, obviamente, não é uma fala contra a maquiagem, Por favor, é uma analogia. Mas é uma fala contra a falsidade. As maquiagens que nós nos colocamos. E a gente volta para casa e quando tira e está de rosto limpo diante do Senhor, nós sabemos quem somos. A lei serve para isso também.
Para os ímpios, faz com que, ao tirarem a maquiagem que eles vivem publicamente, eles se desesperem. Mas para os justos, nossa maquiagem foi tirada agora há pouco, no momento de contrição diante do Senhor. A lei foi exposta. Nossa verdadeira imagem nos constrangeu. Mas nós dissemos: Senhor, não é hora de juízo, é hora de misericórdia. Nós sabemos o caminho, irmãos, porque nós temos Cristo. Nós sabemos o caminho, porque não vamos fazer cirurgia plástica, nem maquiagem para disfarçar a nossa feiura e o nosso pecado. Nós vamos dizer: Senhor, esses somos nós. Mas Tu prometeste na Tua palavra que, se crermos no Senhor, seremos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Imediatamente o nosso rosto volta a ser jovem. A nossa alma rejuvenesce e somos refeitos em Cristo Jesus. Amém.